Iniciando aí um novo vídeo, né, uma nova videoaula, falando agora sobre o parlamentarismo às avessas no Brasil, tá? O regime parlamentar foi adotado pelo Congresso brasileiro no século XIX, então nós tivemos experiências parlamentares, na verdade, duas vezes. Foi essa do parlamentarismo monárquico no século XIX, e tivemos o parlamentarismo presidencial no século XX, no ano de 1961 a 1963, tá? E aqui no Brasil adotou-se um regime parlamentar baseado no modelo inglês. Só que, gente, como sempre, né? O Brasil ele pega o modelo, mas acaba dando o jeitinho dele. E ele transformou o modelo, esse aí é Dom Pedro II, tá? Ele transformou, né, o modelo inglês num estilo totalmente brasileiro, que não tinha nada a ver com parlamentarismo. Então vamos ver como que funcionava o parlamentarismo. No parlamentarismo normal, os representantes eleitos fazem contraponto ao poder real ou executivo, não necessariamente poder real, se não for rei, ao presidente, tá? Fazem contraponto, não significa que sempre vai estar contrário, tá? Pode estar contrário, como pode estar a favor, dependendo da situação. Então, mas a função é essa, tá? Estabelecer um contraponto. No parlamentarismo, como que funciona normalmente? O povo escolhe os seus representantes, que vai depender de nação para nação. No caso da Inglaterra, seria os representantes da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, tá? E esse barulho, gente. Esse parlamentarismo, os representantes eleitos pelo povo vão escolher o primeiro-ministro. Então, eles vão eleger o primeiro-ministro que realmente vai governar, e vai compor o ministério. E ele que vai fazer a administração da nação. O rei reina, mas ele não governa, ou seja, ele não manda em nada. Isso eu já tinha falado para vocês em outras aulas, lá no começo do ano. E no Brasil, como que isso era o modelo inglês. No Brasil, o que aconteceu? No Brasil, gente, quem escolhia os deputados e senadores? Só os mais ricos. Então, só quem era o voto era censitário, já começa por aí. A população não participava das questões políticas do Brasil. Então, somente quem ganhasse uma renda acima de R$100 mil por ano que podia votar, tá? Os demais ficavam de fora. E o que acontece é que esse pessoal, né, que tinha uma renda maior, que podia votar. Então, eles votavam para senadores e deputados. Esses senadores e deputados, na prática, deveriam escolher o primeiro-ministro. Só que o que acontecia? Na prática, o imperador escolhia o executivo. Era o imperador que nomeava o primeiro-ministro, e o seu ministério. Ele indicava, e a indicação dele ia para o Congresso, ia para o parlamento, para os deputados e senadores aprovarem ou não. Porém, gente, a aprovação ela era praticamente certa, porque se o parlamento não aprovasse, o imperador dissolvia a Câmara dos Deputados. Por que ele fazia isso? Porque o poder moderador dava esse direito a ele. Ele podia dissolver a Câmara, né, se ele se sentisse ameaçado. Então, ele escolhia um cara para ser o primeiro-ministro, colocava lá para a Câmara dos Deputados votarem, e se eles falaram, não, a gente não gostou dessa indicação, o que acontecia? Ele dissolvia a Câmara, nomeava outros deputados, né, escolhia outros deputados, e esses caras iriam falar, não, tá bom esse nome, o imperador, tá ótimo. E para evitar isso, os caras serem dissolvidos, eles acabavam fazendo o jogo do imperador. Então, na realidade, no Brasil, gente, na prática, quem mandava era o imperador. Aqui no Brasil, o rei não reinava e não governava. O rei ele reinava e ele governava. Todas as decisões partiam dele.
O primeiro-ministro era mais um fantoche na mão dele, tá? E junto a esse parlamentarismo às avessas, ele criou o Ministério da Conciliação, que é aquele que eu falei para vocês, né? Que era uma hora ele colocava conservadores como seus ministros, outra hora ele colocava liberais. Então ele fazia um revezamento para evitar que esses dois grupos ficassem se degladiando. Então ele fazia o jogo para os dois lados, tá? Aqui, olha, é o modelo inglês. Aqui o rei, ele é meramente figurativo. Ele reina, mas ele não governa. Ele mantém-se no seu luxo, nas suas regalias, tá? Mas não manda em nada. O povão, tá? Através de eleições diretas, escolhe o parlamento. E o parlamento escolhe o primeiro-ministro sem interferência do rei, tá? Não tem interferência do rei. No Brasil, tá? No Brasil, as eleições, que é o voto indireto e voto censitário. Porque voto indireto, eles escolhiam um colégio eleitoral. Ó, eu ganho 100 mil reais mil réis por ano. Então eu sou um eleitor. Não olhe para mim como se eu fosse mulher, olhe como se eu fosse homem, tá? Porque tinha que ser homem também. Então eu ganho 100 mil reais por ano. Então eu sou um eleitor. Eu só posso votar, eu não posso me candidatar a nada. Vamos supor, um colega de vocês ganha 200 mil reais por ano. Ele pode se candidatar aqui a ser um representante do colégio eleitoral. Aí eu escolho ele para ser o representante. Esse cara que ganha 200 mil reais vai escolher o deputado, tá? Que tem que ganhar acima de 400 mil reais para ser candidato a deputado, e o senador tinha que ganhar acima de 800 mil reais para ser candidato a senador. E quem que vai escolher? O cara que eu votei para ser membro lá do colégio eleitoral. Por isso é voto indireto, tá? E aí esse pessoal escolhe o parlamento. Pela lógica do modelo inglês, o parlamento deveria escolher o primeiro-ministro. Mas não, o imperador nomeia o primeiro-ministro, tá? Que vai presidir o conselho de ministros, e o parlamento vai dizer, não, aprovamos, imperador, tá tudo certo, é esse cara mesmo, tá? Então era assim que funcionava no Brasil a partir de 1847. Aí o mesmo sistema lá do carrossel, não lembrava o nome, né? Carrossel, gente. Que uma hora o cavalinho tá em cima, outra hora o cavalinho tá embaixo, tá? Fazendo aí o sistema de revezamento. Como era a economia do Brasil durante o governo de Dom Pedro II? Como estava a economia do Brasil nesse período? Durante o segundo reinado, os principais produtos, né, que moviam a economia brasileira eram o café, o açúcar, couro, pele e borracha. Tá? Couro, pele, né? Couro aí do boi, né? A pele também, e a borracha, que ela não era artificial, né? Ela não vinha do petróleo ainda, eles não sabiam disso. A borracha é natural, tá? Das seringueiras. Mas o principal produto, a partir de 1830 mesmo, que se tornou o carro-chefe da nossa economia, foi o café. O açúcar, ele vinha em processos de crise, né? Desde o século XVIII, com a descoberta do ouro, o ouro passou a ser principal produto de interesse da Inglaterra, de Portugal, né? E aí o que acontece é que Portugal deixou de lado aí vamos dizer assim, a prioridade da produção do açúcar. Aí ele começou a entrar em crises, não somente por isso, mas pela competição externa, né? Haviam outras regiões que estavam produzindo açúcar de excelente qualidade também e com baixo preço, e que estavam concorrendo aí com o açúcar brasileiro no mercado externo. Então isso causou vários problemas no comércio do açúcar do Brasil. A economia, ela era basicamente agroexportadora, como era ainda no período colonial. Então ele manteve, tá? A economia não teve alterações, ele manteve-se agroexportador,
ou seja, a principal fonte de riqueza do Brasil era a agricultura e a exportação dos produtos, tá? Então o Brasil procurava produzir muito um determinado produto para vender lá fora, no caso o café, tá? E pouca ou quase nenhum investimento na área da industrialização. Então praticamente, gente, o século XIX foi todo o agroexportador. Só lá no finalzinho do século XIX que nós vamos começar a ter as primeiras fábricas surgindo no Brasil. Lá por volta, né, da década de 40, da década de 50 no Brasil, teve um cara que tentou inovar. Ele foi, vamos dizer assim, o pioneiro das ideias industriais no Brasil, que foi o Barão de Mauá. Só que não teve, ele conseguiu fazer uma enorme riqueza, se tornou até milionário, mas acabou perdendo tudo por falta de incentivo do governo brasileiro, por falta de uma política interna voltada para isso, e por pressões externas também. A partir de 1830, o café passou a ser o carro-chefe da economia brasileira, conhecido como ouro verde. E por 100 anos o café era, né, a menina dos olhos do Brasil. Era o produto que mais proporcionava riquezas e também proporcionou enormes mudanças e modernização e urbanização para o Brasil, principalmente para a região sudeste, tá? Então aqui nós vamos ter, olha, as áreas produtoras, um mapa para vocês. Então aqui, né, na região norte, né, onde está o Amazonas, nós vamos ter a produção de borracha, extração da borracha, tá? O café na região sudeste, na Baixada Fluminense, no Vale do Paraíba, no Oeste Paulista e também uma parte de Minas Gerais e o Paraná, tá? Mas os maiores produtores mesmo eram o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, tá? O algodão no Nordeste, tá? Mineração continuava na região centro-oeste do Brasil, tá? E também ainda existia ouro em Minas Gerais. A pecuária, né, teremos no sul do Brasil, na região do Mato Grosso e também no centro-oeste. E o açúcar também concentrado no Nordeste, né? E a estrada de ferro que foi construída, vocês podem observar, tem pouca estrada de ferro no Nordeste, nenhuma no Norte, nem no Centro-Oeste, uma somente no Sul e a maioria concentrada no Sudeste. Por que isso? Por causa do café, né? Antes da estrada de ferro, eles extraíam café em lombos de mula, ou em carros de boi, e parte da produção se perdia, né? Porque com os solavancos o saco ia se soltando e ia soltando os grãos pelo caminho. E isso gerava um certo prejuízo e também a demora, né, do produto chegar até o porto para ser enviado para as outras nações que compravam café do Brasil. Aí o Dom Pedro II, ele era um cara mais modernizado, ele começou a pensar em investir. Também os cafeicultores começaram a pressionar para que tivesse um sistema de transporte mais ágil e também mais eficiente, e que pudesse, né, fazer o transporte em larga escala desse produto. E então, nesse momento, estava iniciando a construção das estradas de ferro na Europa, nos Estados Unidos, e o Dom Pedro II, então, resolveu também implantar no Brasil. Com construção de estradas de ferro, acelerou-se o transporte não só de mercadorias, mas também de pessoas, e também ele instalou os telégrafos no Brasil, que acelerou a comunicação, né? Os telégrafos eram feitos com código Morse, tá? Então a comunicação chegava mais rapidamente da capital para o interior do Brasil. Então aqui a parte que eu já falei para vocês, tá? Devido ao aumento das exportações de café, o Brasil passou a ter uma maior necessidade de mão de obra escrava. Então o Brasil, com o café, passou a comprar mais escravos da África, passou a trazer mais escravos ainda, o número aumentou exorbitantemente. Porém, gente, ao mesmo tempo que o Brasil estava aumentando a compra de escravos, aumentando a mão de obra escrava,
estava tendo uma pressão externa muito grande para o fim da escravidão no mundo. E o Brasil era um dos pivôs aí, né, da discussão com relação a isso. E era só uma questão de tempo a troca da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante, que vai ser o nosso próximo assunto, que a gente vai falar com vocês sobre isso. Tá? Então vai ter essa questão de trocar a mão de obra. Também por causa do café, o Brasil adotou a implantação das ferrovias, do telégrafo e aumentou a urbanização. Então, o telégrafo, a ferrovia, eu já falei para vocês. E a urbanização, gente, ela também é outra consequência da riqueza proporcionada pelo café. As cidades que já existiam, como Guaratinguetá, como Taubaté, cresceram. Tá? Aqui obteve-se uma grande riqueza, inclusive a estrada de ferro vai passar pela nossa região, né, porque era uma região rica em produção de café. E aqui tinha os barões do café, né, que investiam dinheiro, investiam capital na região, e isso trouxe uma modernização, aumentou, né, o crescimento da cidade e tudo mais. E as cidades que não existiam, né, vão surgir também em decorrência desse boom do café aí. Uma delas, São José dos Campos, tá? A tentativa de industrialização do Brasil veio com o Barão de Mauá, que acabou fracassando. O Barão de Mauá ele investiu só na indústria, tá? Ele também investiu no setor de bancos, no setor financeiro, e também investiu em telégrafos, em instalação de telégrafos e estradas de ferro. Ele era um cara inovador, ele ganhou muito dinheiro com o comércio, a origem dele era muito simples. Ele era um garoto ainda muito pobre no sul do Brasil. O pai dele faleceu, ele ainda era uma criança, e ele foi morar no Rio de Janeiro com um tio dele que tinha um comércio no Rio de Janeiro, um comércio pequeno, não grande, e ele foi para morar com o tio e trabalhar também. Com o tio ele começou a trabalhar, e o salário que o tio dava para ele começou a guardar. O tio incentivava ele a fazer uma economia. E ele fazia serviços para o tio, e um dos serviços deles era visitar uma empresa cujo dono era um inglês. E ele passou a conhecer esse cara, e o cara ofereceu um emprego para ele na empresa, só que ele tinha que falar inglês fluentemente. Ele aprendeu e foi trabalhar lá nessa empresa. Nessa empresa ele já era um rapaz, já tinha na faixa de uns seus 15, 16 anos. Ali ele foi crescendo, foi aumentando o seu conhecimento, foi adquirindo novos conhecimentos com relação às finanças e tudo mais. E um belo dia ele recebeu a proposta do patrão dele de visitar a Inglaterra, para ele conhecer a Inglaterra. E ele aceitou, obviamente, foi para a Inglaterra, e lá na Inglaterra o patrão dele levou ele até as indústrias inglesas para ele ver como funcionava. E desde então ele veio para o Brasil com a ideia fixa de por que não fazer o mesmo no Brasil, instalar as indústrias. E ele foi aumentando o patrimônio dele, se tornou sócio do patrão, foi convidado para ser sócio da empresa, e com isso ele foi aumentando os bens dele, né, o patrimônio. Ele se torna um cara muito rico e ele começa a inovar. Aquela ideia que ele teve lá na Inglaterra, ele começa a trazer para o Brasil. Aí ele vai investir em estaleiros, que é a construção, produção de navios, no Rio de Janeiro. Ele vai também investir no norte do Brasil, com algo parecido. Vai investir também na produção, se eu não me engano, de ferro. Vai fundar uma companhia de telégrafos aqui no Brasil. Então ele vai instalar postes por todo o interior do Brasil aí de telégrafos. E ele vai também investir no setor bancário. Ele vai fundar o Banco de Mauá, que inclusive chegou a ter uma filial na Argentina, tá? Então ele foi um cara que ganhou muito dinheiro e também investiu em algumas fábricas de conservas e tudo mais. Ele ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Porém, gente, o governo brasileiro não fazia nada para
incentivar, né, para gerar mais capital, para trazer mais investimentos, para que ele pudesse ampliar ainda mais. E não houve isso, tá? Muito pelo contrário, teve muitas críticas, muitos cafeicultores que se posicionaram contra, que não queriam a industrialização no Brasil, e teve também pressões externas. Com o decorrer do tempo, ele começou a entrar em dívidas, ficar endividado, ele chegou a recorrer ao governo brasileiro para ter uma ajuda, mas não obteve. Não conseguindo saldar suas dívidas, ele faliu. Tá? Ao falir, ele vende os seus bens, os seus patrimônios, né, para poder saldar a dívida dele. Ele paga toda a dívida depois de um tempo, tá? Ele volta para o comércio, aí ele não investe mais na indústria, aí ele desistiu da indústria no Brasil, mas ele volta para o comércio e consegue enriquecer novamente, mas só que agora na base do comércio, tá bom? Essa é a história aí do Barão de Mauá, foi o primeiro cara que teve essa ideia de inovar, de trazer a industrialização para o Brasil. Antes, né, o governo tivesse dado ouvidos e os demais cafeicultores também tivessem investido seu capital nesse setor, o Brasil teria se desenvolvido muito mais, tá? Aí é o Barão de Mauá, aí com a companhia dele com relação à estrada de ferro, tá? Que ele também investiu nesse setor. O nome dele era Irineu Evangelista de Souza, tá? Então aí são as obras que ele conseguiu. Depois vocês podem parar o vídeo aí para vocês poderem ver, tá? Gente, terminamos aqui o vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo.